Olá, meu nome é Max e este é o terceiro vídeo que lanço no YouTube visando trazer instruções para você acerca de como fazer a poda do seu maracujazeiro, de acordo com um método de poda, como eu disse, ainda não visto no YouTube, ou até pelo menos os dois últimos vídeos que eu publiquei. Método que pode ser aplicado, conforme também eu já havia falado nos outros vídeos, tanto em espaldeiras, como as que temos ali ao fundo, foi as que eu mostrei para vocês no quintal da minha casa. Eu tenho nas espaldeiras 20 plantas, com espaçamento de 5 metros entre elas, em 4 espaldeiras com 5 plantas cada uma. E eu plantei aqui neste vaso que eu fiz, usando 3 pneus empilhados, sem os perfis, presos com arame uns aos outros e revestidos de bambu, com cerca de 125 litros, e plantei essa muda de maracujá dentro desse vaso, porque aqui a área é calçada e eu não teria como plantá-lo no chão. Fiz esse condutor, que não tem que necessariamente ser assim, você pode colocar uma vara de bambu, um fio de algodão, um barbante, um fio de plástico, o que for, para conduzir a muda do vaso, ou a planta do vaso, até o topo da parreira. E a parreira eu fiz com 3 arames BWG 12 esticados entre as minhas varandas, a garagem e a varanda aqui na área de fundo do meu quintal, e colocando sobre elas varas de bambu ou taboca, conforme é conhecido por alguns, sendo que cada arame tem cerca de 3 metros de comprimento, a área útil do arame, onde eu vou estender o maracujazeiro, e cada vara tem cerca, somando as duas aqui que estão contínuas, cerca de 4,5 metros. Então, a ideia é conduzir esse pé de maracujá conforme o sistema de poda mostrado antes, fazendo o seguinte. Apesar de ser tão pequeno assim, esse maracujazeiro já formou brotos. Eu desbrotei ontem. Então nós vamos seguir esse critério. Manter a planta crescendo só com uma rama. Isso a gente faz desbrotando. Deixa a planta crescer com todas as suas folhas, mas sem nenhum broto, até chegar ao topo da parreira. O intervalo entre esses bambus, algo que eu precisava dizer e não disse, é de cerca de 35 centímetros. Precisamente 32, porque aqui eu fiz bem medido. Então, assim que a planta ultrapassar a altura do arame central da espaldeira, que é onde está apoiada aqui essa escada de bambu, nós vamos permitir que no máximo mais 5 centímetros acima ela cresça, e aí vamos cortar a guia principal. E ela chegará a esse ponto tendo apenas os 2 últimos brotos que surgirem próximos do arame onde eles serão enrolados. Esses serão então os ramos secundários. Nós vamos adotar essa mesma nomenclatura aqui de ramos: primário, secundários, terciários e quadriciários, que são adotados lá no entendimento da formação da planta na parreira, agora para a espaldeira. Aliás, da espaldeira agora para a parreira. Quando então os ramos secundários começarem a se desenvolver, nós vamos mais uma vez manter todos os brotos do primário sempre sendo removidos, eles vão insistentemente voltar, e também não vamos deixar que brotos secundários, que brotos terciários cresçam nos ramos secundários. Ou seja, vamos tirar todos os brotos e vamos conduzir o ramo secundário ao longo desse fio de arame, enrolando até a extremidade. A extremidade pretendida é cerca de 10 centímetros depois das varas de bambu. Chegando ali, nós vamos fazer a poda. Os dois vão crescer ao mesmo tempo. O secundário da esquerda também virá 3 pontos, a cerca de 10 centímetros depois dos bambus, e nós iremos podá-lo. Durante todo o crescimento dos secundários, nenhum broto poderá crescer. Então eu vou fazer a poda desses brotos, que vão surgir sempre um debaixo de cada folha.
esse é o padrão de desenvolvimento da planta, do maracujazeiro. Essa espécie aqui é o azedo gigante, a mesma que eu plantei lá no fundo. Depois de formados os dois ramos secundários, eles terem atingido as extremidades do arame, então eles terão cerca de 1,5 metro para a direita, 1,5 metro para a esquerda. Agora eu vou deixar surgirem os ramos terciários. Eu pus esse espaçamento de 40 centímetros propositalmente para ter uma planta mais limpa, mais visível, uma planta através da qual eu posso olhar, vendo todas as folhas, conforme eu fiz na espaldeira. Nós vamos então pegar os ramos terciários. Aqui eu acredito que nós vamos deixar um intervalo de um ramo podado para cada 2 ramos que a gente vai deixar nascer. E a ideia é pegar um ramo terciário, trazer para a direita até a extremidade da vara de bambu, cerca de 2 metros, e o ramo terciário vizinho enrolá-lo ao longo dessa vara de bambu até também cerca de 3 metros. E assim nós vamos fazer com cada um dos ramos terciários que nascerem, levando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ramos para a esquerda do ramo secundário, considerando minha posição aqui, e mais 10 ramos para a esquerda dos ramos secundários. Aliás, esquerda e direita, não é? Então, nós teremos em cada ramo secundário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ramos terciários. A mesma coisa do lado de cá. Um ramo secundário, 10 ramos terciários. Mais uma vez vale frisar, enquanto o ramo terciário estiver em desenvolvimento, você não permitirá o nascimento dos quadriciários, ou o crescimento dos ramos quadriciários, dos brotos que vão surgir neles. Então, mantenha-os sempre limpos até que atinjam a extremidade pretendida. Depois disso, então, nós vamos deixar que os quadriciários cresçam um pouco, sempre no máximo 30 centímetros, porque nós não queremos que eles passem além do limite do intervalo entre os terciários. Os terciários vão frutificar, e as frutas, nesse caso aqui, vão ficar penduradas verticalmente, mas o ramo estará horizontalmente, diferentemente da espaldeira, em que ele forma uma cortina e fica pendurado verticalmente. Os que vão ficar pendurados verticalmente a apenas 30 centímetros são os quadriciários. Então nós teremos frutas ao longo dos terciários e ao longo dos quadriciários. E é claro, algumas também vão surgir ao longo dos secundários. As frutas, na maioria, vão ficar próximas ou rente mesmo aos bambus e aos arames. Então, neste caso aqui, hoje é dia 3 de março, isso mesmo, 3 de abril, perdão, nós acreditamos que dentro de 4 ou 5 meses a parreira estará quase formada. Em 6, 7 meses ela estará formada assim. Eu tiro por base o quanto que eu tive que podar as ramas dos maracujazeiros das espaldeiras e quanto que elas poderiam estar mais longas se eu não tivesse podado. Então eu acredito que dentro de 6 meses no máximo nós teremos essa parreira formada com essa configuração. Vai ficar bonita, vai dar uma sombra meio falhada, mas vai dar sombra, porque as folhas acabam se encontrando, e muitos frutos, com poucos ramos. Então, com esse tipo de poda, vejam só, dá para a gente prever quantos ramos nossa planta terá. Essa aqui terá, então, 2 ramos secundários e 10 ramos terciários de cada lado, 20 ramos terciários. E os consequentes quadriciários deles crescerão, considerando que o intervalo entre as folhas é de cerca de 10 centímetros, e aqui nós temos aproximadamente 2 metros, então nós teremos 2 metros, são 2.000 centímetros dividido por 10, aliás 200 centímetros, perdão, dividido por 10, cerca de 20 ramos quadriciários para cada ramo terciário.
E aí é só multiplicar pelo número de vasos, a gente sabe quantos ramos quadriciais nós teremos. Então, fica a dica. É um experimento, creio eu que dará certo, e eu publicarei novos vídeos mostrando o desenvolvimento desta parreira, que tenderá a ficar muito bonita e principalmente cheia de frutas. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e acompanhem as próximas publicações para que possam fazer parreiras semelhantes.